From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the 178th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. This session is being carried to thousands of meeting houses throughout the world. Music for this session will be provided by a priesthood choir from the Provo Missionary Training Center. Thomas S. Monson, President of the Thomas Church, S. Monson, will conduct presidente da tonight's igreja, priesthood dirigirá a session. sessão do sacerdócio desta noite. Brethren, we welcome you to the General Priesthood Session of the 178th Sejam bem-vindos, irmãos, à sessão geral do sacerdócio da 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta reunião é transmitida via satélite aos portadores do sacerdócio reunidos em muitas regiões ao redor do mundo. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do sacerdócio do Centro de Treinamento Missionário de Provo, sob a regência de Douglas Bleachley, com Clay Christensen ao órgão. Iniciaremos esta sessão do sacerdócio com um coro que cantará Chamados a Servir. A oração de abertura será então oferecida por Elder David S. Baxter, dos 70. Our beloved Father in heaven,
Nosso amado Pai Celestial, somos muito gratos por Teu Filho e por estarmos na Tua presença em congregações em todos os países e ilhas do mundo. Ó Pai, amamos-Te muito. Somos muito gratos pelo amor que tens por todos os teus filhos, pelo grande plano de salvação que tu nos proporcionaste para que cada um de nós pudesse ser verdadeiramente feliz. Agradecemos-te por esta grande igreja, pelos profetas e apóstolos e por esta causa nobre pela qual nós lutamos, pela boa obra que a igreja faz em todas as nações do mundo e pelo privilégio que temos de servir nela. Agradecemos-te pelo dom do sacrifício expiatório e da vida de teu amado Filho, nosso Salvador, pelo seu amor tão evidente por ti e por todos os teus filhos. Amamos a Ele também. Nosso maior desejo, Pai, é nos tornarmos mais semelhantes a Ele, em como pensamos, em como falamos e naquilo que fazemos. Somos muito gratos pela bondade das mulheres em nossas vidas, esposas e mães, cuja influência justa tem nos afetado em tantas maneiras e agradecemos porque sem elas seríamos homens menores. Nós prometemos-te, Pai, esta noite, que faremos mais para ajudar a cada uma de tuas filhas, para que ganhem um maior sentimento de realização pessoal e de autoconfiança, que nós possamos ser homens melhores. Oramos para que possamos ser assim naquilo que pensamos e sentimos e depois como agimos nas coisas que ouvirmos. Agradecemos-te por tuas bênçãos, que nós sabemos não serão nossas, serão nossas ao voltarmos os pensamentos a ti em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro cantará agora, Sim, Eu Te Seguirei. Após o hino, ouviremos o elder Richard G. Scott, do Quórum dos 12 Apóstolos. Logo depois, o elder J. E. Jensen, da Presidência dos 70. E então, ouviremos o elder James J. Hamula, dos 70. Agora o coro. Walk
My dear brethren, meus queridos irmãos, estamos reunidos no mundo inteiro, nesta maravilhosa irmandade do sacerdócio de Deus. Quão abençoados somos por estarmos entre os poucos homens da terra, autorizados a agir em nome do Salvador, para abençoar as pessoas por meio do uso digno de seu sacerdócio. Pergunto-me, irmãos, quantos de nós refletimos seriamente sobre o valor inestimável de possuir o sacerdócio, quando lembramos quão poucos foram os homens que viveram na terra e receberam o sacerdócio e que Jesus Cristo deu a esses homens o poder de agir em seu nome? Devemos sentir-nos profundamente humildes e gratos pelo sacerdócio que possuímos. O sacerdócio é a autoridade para agir em nome de Deus. Essa autoridade é essencial para a realização de seu trabalho na terra. O sacerdócio que possuímos é uma porção delegada da eterna autoridade de Deus. Se formos fiéis e leais, nossa ordenação ao sacerdócio será eterna. Contudo, o simples fato de termos sido conferida a autoridade não nos concede o poder do ofício. Até que ponto poderemos exercer o sacerdócio é algo que depende da dignidade pessoal, da fé no Senhor Jesus Cristo e da obediência a seus mandamentos. O modelo perfeito de como devemos usar o santo sacerdócio é nosso Salvador Jesus Cristo. Ele ministrou com amor, compaixão e caridade. Sua vida foi um exemplo incomparável de humildade e poder. As maiores bênçãos decorrentes do uso do sacerdócio fluem do serviço humilde, prestado abnegadamente a outros. Seguindo seu exemplo, como fiéis e obedientes portadores do sacerdócio, podemos ter acesso a grande poder. Quando for exigido, poderemos exercer o poder de curar, abençoar, consolar e aconselhar, se a serena inspiração do Espírito for fielmente seguida. Peço que imagine por alguns minutos que você e eu estamos sozinhos em um lugar tranquilo, onde o ambiente permita a orientação do Espírito. Imagine que nos próximos minutos você e eu realizaremos uma entrevista pessoal do sacerdócio. Ao compartilharmos esses momentos juntos, peço que reflita sobre sua dignidade pessoal para usar a autoridade sagrada que possui. Minha intenção não é criticar, mas ajudar a aumentar os benefícios que advêm de seu uso do sacerdócio. Seus pensamentos íntimos e pessoais são conduzentes com a orientação do Espírito ou poderiam ser beneficiados por uma faxina vigorosa. Você nutre sua mente com material inspirador ou sucumbiu à sedução das publicações pornográficas. Você é extremamente cuidadoso ao controlar o que entra em sua mente pelos olhos e ouvidos para garantir que seja inspirador. Se for casado, você é fiel à sua esposa, tanto mental como fisicamente.
Você é leal a seus convênios matrimoniais, jamais travando conversas com outra mulher que não gostaria que sua esposa ouvisse. Você é bondoso e amoroso com sua esposa e filhos. Você ajuda a sua esposa fazendo algumas tarefas domésticas. Você lidera as atividades da família, como o estudo das Escrituras, a oração familiar, a reunião familiar, ou deixa que sua esposa preencha o vazio que sua falta de atenção deixa no lar. Você diz que a ama? Se algum de vocês se sentiu incomodado com qualquer das respostas que mentalizou para as perguntas que fiz, comece a corrigir-se agora mesmo. Se houver problemas de dignidade, com toda a ternura do coração, eu o incentivo a falar com seu bispo agora mesmo. Você precisa de ajuda. Essas questões que o perturbam não vão se resolver sozinhas. Sem atenção, elas vão piorar. Irmãos, falarei agora sobre como o sacerdócio deve ser usado para abençoar a vida das pessoas, especialmente as filhas do Pai Celestial. Seja sensível aos sussurros do Espírito, a usar esse perfeito privilégio de agir em nome do Senhor por meio de seu sacerdócio. Esteja mais ciente como você pode ampliar o uso do poder do sacerdócio na vida daqueles que você ama e serve. Estou pensando em especial em pessoas como uma viúva necessitada que provavelmente se beneficiaria de sua compreensão e compaixão como portador do sacerdócio. Muitas delas jamais pedirão ajuda. Como bispo, você pode tornar-se ciente por meio das sensíveis e atenciosas irmãs da sociedade de socorro, das necessidades das mulheres de sua ala, que não são abençoadas com o sacerdócio no lar. Por meio de uma visita à sociedade de socorro, pode identificar necessidades e recomendar-lhe soluções. O propósito da autoridade do sacerdócio é doar, servir, inspirar e elevar, e não exercer injusto domínio ou controle. Em algumas culturas, a tradição coloca o homem em um papel dominante, sentindo que tem autoridade para controlar todos os assuntos da família. Essa não é a maneira do Senhor. Em alguns lugares, a mulher quase é propriedade do marido, como se fosse outro de seus pertences. Essa é uma visão cruel, improdutiva e errada do casamento, encorajada por Lúcifer, que todo portador do sacerdócio precisa rejeitar. Ela se baseia na falsa premissa de que o homem é de alguma forma superior à mulher. Nada pode estar mais distante da verdade. As Escrituras confirmam que o Pai Celestial reservou sua maior, mais esplêndida e suprema criação, a mulher, para o fim. Só depois que tudo estava concluído é que a mulher foi criada. Só então foi declarada que a obra estava completa e era boa. A respeito de nossas esposas, mães, avós,
irmãs e outras mulheres importantes da nossa vida. O presidente Hinckley declarou: de todas as criações do Todo-Poderoso, não há nada mais belo, inspirador, do que uma adorável filha de Deus, que se porta com virtude, tendo a compreensão do motivo pelo qual deve fazê-lo, que honra e respeita seu corpo como sagrado e divino, que cultiva sua mente e constantemente alarga o horizonte de sua compreensão, que nutre seu espírito com a verdade eterna. Por designo divino, a mulher é fundamentalmente diferente do homem em muitos aspectos. Ela é compassiva, procura o interesse das pessoas a seu redor. Contudo, essa natureza compassiva pode ser assoberbante para as mulheres que identificam muito mais a ser feito do que consigam fazer. Algumas ficam desanimadas porque sentem que não estão fazendo tudo o que deveriam. Creio que esse é um sentimento que muitas mulheres dignas, eficazes e dedicadas da Igreja têm. Portanto, como marido ou filho, expresse gratidão pelo que sua esposa ou seu mãe faz por você. Expresse seu amor e gratidão com frequência. Isso tornará a vida muito mais rica, mais agradável e cheia de propósito para muitas das filhas do Pai Celestial, que raramente ouvem um comentário elogioso e que nunca recebem agradecimento pela infinidade de coisas boas que fazem. Como marido, quando sentir que sua esposa precisa de incentivo, abrace-a e diga-lhe o quanto a ama. Sejamos sempre ternos e gratos para com as mulheres especiais que enriquecem nossa vida. A proclamação sobre a família declara que o marido e a mulher devem ser parceiros iguais. Tenho certeza que toda esposa na igreja ficaria feliz com essa oportunidade e a apoiaria. Isso vai acontecer ou não, dependendo do marido, porque muitos não o fazem. Incentivo todo homem que esteja relutante em desenvolver uma parceria igualitária com a esposa, a obedecer o conselho inspirado dado pelo Senhor e fazê-lo. Frequentemente, o verdadeiro valor de certas coisas só é reconhecido quando as perdemos. Você não deveria ter que perder o sacerdócio para valorizá-lo mais plenamente. Conheço a imensa alegria e felicidade que advém do fato de amar, valorizar e respeitar minha preciosa esposa, do fundo do coração e da alma. Que seu modo de usar o sacerdócio e a maneira como você trata as mulheres importantes de sua vida lhe proporcionem essa mesma satisfação. Teremos que responder perante Deus pelo modo que tratamos suas preciosas filhas. Portanto, vamos tratá-las como Ele gostaria que as tratássemos. Oro para que o Senhor nos guie para que sejamos mais inspirados, sensíveis e produtivos com o sacerdócio que possuímos, em especial para com suas filhas. Em nome de Jesus Cristo.
Amen. We've been given the awesome assignment to administer the affairs of His church and kingdom, to minister to His daughters and His sons, wherever they are on the face of the earth. By reason of our call to testify, govern, and minister, it is required of us that despite age, infirmity, exhaustion, and feelings of inadequacy, we do the work He has given us to do to the last breath of our lives. God will hold us accountable for how we treat His precious daughters. Therefore, let us treat them as He would wish to have them treated. I pray that the Lord will guide us to be more inspired, sensitive, and productive with the priesthood we hold, especially with His daughters. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Quero falar hoje sobre a expiação de Jesus Cristo e sua relevância para a ministração do sacramento pelos portadores do sacerdócio arônico. Usarei uma breve expressão das Escrituras. Usarei uma breve expressão das Escrituras que me ajuda a visualizar a misericórdia do Salvador. Trata-se da expressão braços da segurança. Uma família estava tirando fotos num mirante da borda norte do Grand Canyon. Correram quando ouviram alguém gritando e ficaram sabendo que uma menina de 2 anos havia caído do parapeito até uma saliência, 10 metros abaixo. A menina tentara subir de volta, mas seus movimentos a fizeram escorregar ainda mais, até chegar a 1,5 metros da beira de um despenhadeiro de mais de 60 metros. Um rapaz de 19 anos, chamado Ian, viu onde ela estava e, graças a seu treinamento para emergências, soube como lidar com a situação. Estas são suas palavras. Imediatamente, dei-me conta do que eu precisava fazer. Larguei minha câmera e subi pela trilha até um ponto que não era muito íngreme. Passei por cima da murada, arrastei-me pelas pedras e arbustos até que a encontrei. Segurando-a nos braços, Ian esperou 1 hora, até que as equipes de resgate pudessem descer com as cordas para salvá-los. A frase, segurando-a nos braços, chamou minha atenção, porque as Escrituras falam de braços, braços de amor, braços de misericórdia e braços de segurança. A expressão tirada das Escrituras, envolto nos braços da segurança, encontra-se na mensagem de Amulek para os Oramitas sobre a expiação infinita e eterna. Ele ensinou que o sacrifício do Filho de Deus possibilitou ao homem ter fé em Cristo, levando-o ao arrependimento. E assim, a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça e envolvê-los nos braços da segurança. Para compreender melhor o significado de braços da segurança, é importante lembrar que o Salvador usava coisas concretas, como moedas, sementes, ovelhas, pães, peixes e partes do corpo, para ensinar princípios do Evangelho. Os braços são coisas tangíveis e nós os usamos para expressar afeto e amor. Quando volto para a casa do escritório, sou envolto pelos braços tangíveis de minha mulher. Senti os braços do amor e da segurança durante todo o meu serviço na América Latina, por meio do cumprimento costumeiro do abraço. Ao ponderar sobre como poderia ensinar eficazmente a expiação para as pessoas, a expressão braços da segurança me foi muito útil. Quando somos batizados e recebemos o Espírito Santo pela imposição das mãos, recebemos 2 ordenanças que nos conduzem aos braços da segurança. Ao participarmos com humildade e total arrependimento da reunião sacramental e tomarmos dignamente o sacramento,
sentimos repetidas vezes esses braços. O cabeçalho da seção 110 de Doutrina e Convênios fornece o contexto para um de nossos versículos mais relevantes sobre como desfrutar os braços da segurança. Num domingo, durante a dedicação do Templo de Kirtland, o profeta Joseph Smith explicou que ele e outros portadores do sacerdócio haviam ministrado o sacramento à igreja. Após essa ordenança sagrada, Joseph Smith e Oliver Cowdery se retiraram para orar em particular. Depois da oração, o Salvador apareceu àqueles dois homens e disse: Eis que perdoados vos são vossos pecados. Estais limpos diante de mim. Portanto, erguei a cabeça e regozijai-vos. A sequência de acontecimentos ocorridos no Templo de Kirtland em 1836 traça um paralelo com nossos dias e se aplica a nós. A cada dia do Senhor, vocês, portadores do sacerdócio, ministram o sacramento aos santos, que vão para a reunião sacramental em espírito de oração, famintos por cura espiritual, esperando ouvir em sua mente e coração essas palavras: Eis que perdoados vos são vossos pecados. Estais limpos diante de mim. Portanto, erguei a cabeça e regozijai-vos. O elder Dallin H. Oaks testificou que há uma purificação espiritual ou cura associada ao sacramento. O sacramento da ceia do Senhor é a renovação dos convênios e bênçãos do batismo. Recebemos o mandamento de arrependermos-nos de nossos pecados, achegarmos-nos ao Senhor com o coração quebrantado e o espírito contrito e tomarmos o sacramento. Ao comermos o pão, testificamos que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, recordá-lo sempre e guardar seus mandamentos. Quando cumprimos esses convênios, o Senhor restaura o efeito purificador de nosso batismo. Tornamo-nos limpos e podemos ter sempre seu Espírito conosco. Para ajudar os membros a receber mais plenamente essa purificação, ou braços da segurança, aqueles que possuem as chaves para autorizar e aqueles que ministram o sacramento devem certificar-se de que as diretrizes gerais dos manuais da Igreja, referentes à preparação e distribuição do sacramento, sejam seguidas. Todo portador do sacerdócio deve lembrar que está agindo em nome do Senhor e ser reverente e respeitoso. De modo geral, nossos jovens são exemplares. Contudo, na ministração do sacramento, ocasionalmente vemos uma tendência perturbadora de excessiva informalidade e descaso no vestuário e aparência. Rapazes, antes de irem para a igreja, parem diante de um espelho e pensem um pouco se todos os aspectos de sua aparência estão em ordem. Ou melhor, peçam a alguém que vocês amam, como seu pai ou sua mãe, que vejam como vocês estão. Se alguma coisa estiver faltando, não se ofendam com o conselho deles. Os verdadeiros servos de Jesus Cristo se vestem e se arrumam adequadamente, expressando sempre os padrões dele e não a tendência informal do mundo. O cuidado com cada detalhe garante que o Espírito do Senhor esteja presente. O vestuário ou aparência dos que ministram o sacramento não deve ser uma distração para os que sinceramente buscam as bênçãos da expiação infinita. Um tema que aparece nas mensagens do presidente Monson para os portadores do sacerdócio é o de que é um privilégio possuir o sacerdócio. É um encargo de servir, um privilégio de inspirar e uma oportunidade de abençoar a vida das pessoas. Testifico que isso se aplica à ministração do sacramento, na sua forma mais poderosa.
Enquanto eu servia como bispo, testemunhei as bênçãos da expiação na vida de membros da igreja que haviam cometido transgressões graves. Como juiz de Israel, ouvi suas confissões e, quando necessário, impus restrições, como a de não tomar o sacramento por algum tempo. Um jovem adulto solteiro de nossa ala estava namorando. O casal permitiu que seu afeto fugisse ao controle. Ele me procurou para pedir conselho e ajuda. Com base no que ele confessou e na inspiração do Espírito, foi-lhe proibido tomar o sacramento por algum tempo. Reunimos-nos regularmente para garantir que o arrependimento havia acontecido. Depois de passado o devido tempo, eu o autorizei a tomar novamente o sacramento. Quando me sentei ao púlpito, chamou-me a atenção vê-lo tomar dignamente o sacramento. Vi os braços da misericórdia, amor e segurança o envolverem, quando a cura da expiação lhe aqueceu a alma e lhe aliviou o fardo, com o prometido perdão, paz e felicidade. Senti e testemunhei uma verdade ensinada pelo presidente Packer. Por algum motivo, achamos que a expiação de Cristo só é aplicada no final da vida mortal para a redenção da queda e da morte espiritual. Ela é muito mais do que isso. É um poder sempre presente para ser invocado a cada dia da vida. Quando estamos atormentados pela culpa ou sobrecarregados pela dor, Ele pode curar-nos. Embora não compreendamos completamente como foi realizada a expiação de Cristo, podemos sentir a paz de Deus que excede todo o entendimento. Amo meu Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Deposito minha fé, meu amor, minha lealdade e minha devoção neles. Testifico que Deus é nosso Pai Celestial e que somos seus filhos. Presto esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. I speak tonight to my brethren of the Aaronic priesthood. It is my desire to help you more deeply appreciate who you are. Falarei esta noite aos meus irmãos do sacerdócio arônico. É meu desejo ajudá-los a ter uma compreensão mais profunda de quem são, qual o propósito da vida e como podem alcançar esse propósito. Vocês vieram ao mundo numa época muito significativa. Estamos entrando nos estágios finais de uma grande guerra. Essa guerra começou antes da fundação do mundo e tem sido travada com terríveis consequências ao longo da história do mundo. Falo da guerra entre os seguidores de Cristo e todos os que o negam como seu Deus. João, o revelador, escreveu sobre essa guerra. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Foi Satanás quem instigou essa batalha pré-mortal. Ele fez isso ao rebelar-se contra o plano de salvação do Pai para seus filhos e ao rejeitar a Cristo, que fora escolhido para levar a efeito esse plano. Tragicamente, 1/3 dos filhos do Pai seguiram Satanás, mas 2/3 não o seguiram. Vocês, meus jovens amigos, estavam entre eles e com eles vieram à terra para seguir o plano de felicidade do Pai. Infelizmente, a batalha de Satanás não terminou com sua expulsão do céu. Como disse João, Satanás e seus seguidores foram precipitados na terra e vieram para cá com grande ira. A evidência de sua ira pode ser vista no sangue e horror que tem afligido o homem desde o começo dos tempos. Tão profundos e extensos têm sido os danos causados ao homem que o próprio Deus chorou ao contemplar a condição humana. Hoje nos encontramos nos últimos dias da história temporal desta terra. Num dia ainda por vir, o Filho de Deus retornará à terra, na qual foi rejeitado, e reclamará o que é seu.
Nesse dia, ele subjugará Satanás e suas legiões e dará início a um período de 1000 anos de paz e retidão. Como preparação para esse dia, Deus restaurou seu reino na terra pela última vez. Esse reino é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Embora o reino de Deus tenha sido estabelecido na terra no passado, as pessoas a quem esse reino foi confiado anteriormente foram incapazes de mantê-lo. Desta vez, porém, é diferente. A promessa profética é de que, desta vez, o reino de Deus não será vencido, mas vencerá o mundo. Para garantir seu sucesso definitivo, a restauração final do reino de Deus foi iniciada com poderes espirituais sem precedentes e tem sido sustentada por esse mesmo poder espiritual e algo mais. Foram reservados para nascer nestes últimos dias e para trabalhar para o Pai e seu Filho, alguns dos mais valentes e nobres filhos e filhas do Pai Celestial. Sua valentia e nobreza foram demonstradas na luta pré-terrena com Satanás. Lá, sendo livres para escolherem o bem ou o mal, eles escolheram o bem, exerceram uma fé muito grande e fizeram boas obras. Essas são as características que hoje são necessárias para apoiar a obra de Deus na terra e salvar a alma dos homens da crescente ira do adversário. Meus jovens amigos do sacerdócio arônico, vocês são esses filhos nobres e valentes de nosso Pai. Vocês são a força da casa do Senhor, seus guerreiros. Vocês são aqueles que escolheram o bem ao invés do mal e que exerceram uma fé muito grande e fizeram boas obras. E por causa da sua história pessoal, vocês foram incumbidos de vir à terra nestes últimos dias para fazer de novo o que fizeram antes, escolher novamente o bem ao invés do mal, exercer uma fé muito grande e realizar boas obras, e fazer isso pelo bem do reino de Deus na terra e por seus semelhantes. Com o reino de Deus restaurado na terra e com a chegada de vocês ao mundo, Satanás sabe que tem pouco tempo. Assim, Satanás está combinando todos os recursos à sua disposição para fazer com que vocês transgridam. Ele sabe que, se conseguir que vocês transgridam, pode impedir que façam uma missão de tempo integral, que se casem no templo e criem os seus futuros filhos na fé. E tudo isso enfraquece não apenas vocês, mas a Igreja. Ele sabe que nada pode destruir o reino de Deus, a não ser a transgressão do seu povo. Tenho certeza de uma coisa: o fogo desta guerra agora está sobre vocês, que buscam guardar os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Meus jovens amigos, vocês precisam entender que os nossos dias e os dias que virão são trabalhosos. A esse respeito, o presidente Boyd K. Packer comentou: "Não conheço nada na história da Igreja e do mundo que se compare com a nossa situação atual. Nada aconteceu em Sodoma e Gomorra que supere em iniquidade e depravação que nos cerca." Ao falar a respeito dos perigos dos nossos dias, não tenho a intenção de provocar medo, mas de inspirar sobriedade. Agir com sobriedade significa ser decidido e sério ao lidar com as situações, ser cauteloso e prudente ao considerar as consequências de nossas ações. A sobriedade, portanto, implica bom senso, bem como uma conduta ponderada. Não é de admirar que os profetas aconselham os jovens a serem sóbrios, moderados. Lembrem-se do comentário de Mormon de que o que fez os 2.000 jovens de Elamã serem vitoriosos na batalha não foi apenas a sua coragem, força e fidelidade, mas a sobriedade. Mormon valorizava essa qualidade, porque ele mesmo foi abençoado com ela. Mormon foi encarregado de guardar os registros da nação nefita quando tinha apenas 10 anos de idade, porque era um menino sério e de percepção rápida. E foi Mormon que, com a idade de 15 anos, foi visitado pelo Senhor e provou e conheceu a bondade de Jesus devido à sua sobriedade. Portanto, ao entrar nos estágios finais da guerra contra Satanás, sejam sóbrios, meus jovens amigos.
Compreendam que vocês não podem usar drogas, tomar bebidas alcoólicas, nem fumar. Não podem se envolver com pornografia, nem outra atividade imoral. Não podem mentir, enganar, nem roubar. Não podem ser falsos, nem usar palavreado sujo ou vulgar. Não podem desfigurar o corpo com tatuagens e piercings. Não podem fazer essas coisas e sair vitoriosos na batalha por sua própria alma, muito menos ser guerreiros valentes na grande luta pela alma de todos os outros filhos do Pai Celestial. Compreendam, meus jovens amigos, que só há um caminho para a vitória contra Satanás, e esse caminho é vencê-lo da mesma maneira que ele foi vencido no princípio. Quando a vitória foi finalmente alcançada no céu, ouviu-se uma grande voz que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino de nosso Deus, e o poder de seu Cristo. Porque eles, referindo-se a Miguel e seus anjos, o venceram, referindo-se ao diabo. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque não amaram sua própria vida, mas mantiveram o testemunho, sim, até a morte. Não subestimem o significado dessa declaração. Satanás foi vencido no princípio pela fé no Senhor Jesus Cristo e em seu sacrifício expiatório, pelo testemunho dele, que foi mantido firme até o fim, e pela consagração de si próprio ao Senhor e sua obra. Se essas foram as armas que o venceram no princípio, podem ter certeza de que são os meios seguros de derrotá-lo agora. Talvez vocês se perguntem como adquirir a fé, o testemunho e a consagração do Espírito necessários para vencer o adversário. Posso assegurar-lhes que essas qualidades já existem em vocês. Só é necessário ativá-las. Para isso, permitam-me fazer-lhes 3 sugestões. Primeira, façam como fez o jovem Joseph Smith. Encontrem um lugar tranquilo e orem ao seu Pai Celestial. Façam isso com regularidade e sinceridade. A oração é a pré-condição da revelação. Quanto mais regular e sincera a oração, maior a frequência da revelação. A revelação, ao ser recebida, provê a evidência ou certeza das coisas que não se veem, que é o alicerce da fé. Segunda, aprendam a ouvir a voz do Senhor. Sua voz é mansa e delicada, um sussurro. Ela é mais sentida do que ouvida. Ela vem em forma de pensamentos, sentimentos e impressões. Para escutá-la, é preciso que sua alma esteja calma e tranquila, sem riso excessivo e sem leviandade. Embora pareça não ser fácil disciplinar assim a sua vida, escutar a preciosa e amável voz do Senhor o sustentará em todas as circunstâncias e por isso vale a pena o esforço. Terceira, obedeçam a palavra do Senhor como a receberem. E ela não apenas trará consolo e amor, mas invariavelmente irá instruí-los e corrigi-los. Façam o que ele lhes pede, por mais difícil que pareça, e façam agora. É fazendo a vontade do Senhor que o conhecimento dele e o amor por ele agregam-se à sua alma, o que os torna mais prontos a sacrificar a sua vida para segui-lo. Meus queridos irmãos do sacerdócio arônico, este é o seu dia. Não o desperdicem, sejam sóbrios. Tomem o escudo da fé, com o qual podem apagar os dardos inflamados dos iníquos. Lutem então a boa luta da fé, e quando tiverem feito tudo, aquietem-se e contemplem a salvação do Senhor. Asseguro-lhes que a salvação dele virá, para livrar de todo o mal a vocês e os seus. Disto testifico em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, brethren. Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantarão agora Hoje ao Profeta Louvemos. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, nos dirigirá a palavra e logo depois ouviremos o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Agora o coro e a congregação cantarão.
My beloved brethren, I'm honored to be with Amados you. irmãos, sinto-me honrado por estar com vocês nesta reunião mundial do sacerdócio. Assim como vocês, sinto-me grato por estar na presença de nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, e do presidente Eyring. Irmãos, agradecemos sua fidelidade e força moral. É realmente um privilégio e alegria fazer parte desta grande irmandade. Há alguns anos, em nossa capela em Darmstadt, Alemanha, foi pedido a um grupo de irmãos que transportassem um piano de cauda do salão sacramental para o salão cultural, onde ele seria usado num evento musical. Nenhum deles trabalhava com mudanças, e a tarefa de transportar aquele instrumento, tão atraído pela força da gravidade, da capela para o salão cultural, lhes pareceu quase impossível. Todos sabiam que ela exigiria não só força física, mas também cuidadosa coordenação. Muitas sugestões foram dadas, mas ninguém conseguia equilibrar o piano corretamente. Os irmãos foram reposicionados diversas vezes de acordo com a força, a altura e a idade, mas nada funcionou. Quando já não sabiam o que fazer, meu bom amigo, o irmão Hanno Lushin, resolveu falar. Irmãos, disse ele, juntem-se e ergam o lugar em que estão. Parecia simples demais. No entanto, cada um segurou e levantou o lugar em que estava, e o piano se ergueu do chão e foi transportado até o salão cultural como se movesse sozinho. Aquela foi a solução do problema. Eles simplesmente se juntaram e ergueram o lugar em que estavam. Pensei muito na sugestão do irmão Lushins e senti-me impressionado por sua profunda verdade. Gostaria hoje de ampliar este simples conceito. Erguer o lugar em que você está. Embora pareça simples, erguer o lugar em que estamos é um princípio de poder. A maioria dos portadores do sacerdócio que conheço compreendem e vivem esse princípio. Estão ávidos para arregaçar as mangas e começar a trabalhar, seja qual for o trabalho. Desempenham fielmente seus deveres do sacerdócio. Magnificam seus chamados, servem ao Senhor, servindo ao próximo. Eles se juntam e erguem o lugar em que estão. Há aqueles, porém, que têm dificuldade em aplicar esse conceito. E quando isto acontece, parece acontecer uma de duas coisas. Ou eles procuram liderar, ou procuram esconder-se. Almejam uma coroa ou uma caverna. Aqueles que procuram liderar sentem que são capazes de fazer mais do que lhes está sendo pedido no momento. Alguns pensam, se eu fosse o bispo, faria uma grande diferença. Acreditam que sua capacidade é muito maior que seu chamado. Se tivessem um importante chamado de liderança, trabalhariam arduamente para fazer a diferença. Mas, em vez disso, ficam se perguntando: que influência posso exercer como simples mestre familiar ou conselheiro na presidência do quórum? Aqueles que procuram esconder-se acham que estão atarefados demais para servir na igreja. Quando é preciso limpar a capela, quando a família Mendes precisa de ajuda para se mudar, quando o bispo chama para dar aulas, sempre tem uma desculpa preparada. Há 20 anos, o presidente Ezra Taft Benson contou que os bispos e presidentes de estaca relataram que alguns membros estavam, abre aspas, recusando chamados para servir, alegando estar ocupados demais ou não ter tempo. Outros aceitavam esses chamados, mas se recusavam
a magnificá-los. O presidente Benson prosseguiu dizendo: o Senhor espera que todos tenhamos um chamado em sua igreja para que as pessoas sejam abençoadas por nossos talentos e nossa influência. Fecha aspas. Por estranho que pareça, a origem dessas duas tendências, procurar liderar e procurar esconder-se, pode ser a mesma: o egoísmo. Há um modo melhor de agir, ensinado pelo próprio Salvador. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Quando servirmos as pessoas, não devemos ser motivados pelo egoísmo, mas pela caridade. Esse é o modo pelo qual Jesus Cristo viveu sua vida. E é assim que um portador do sacerdócio precisa viver a sua. O Salvador não se importava com as honras dos homens. Satanás ofereceu-lhe todos os reinos e a glória do mundo, mas Jesus rejeitou imediata e completamente esta oferta. Por toda a sua vida, o Salvador provavelmente se sentiu cansado e pressionado, quase nunca tendo um momento para si mesmo. No entanto, sempre tinha tempo para os enfermos, os aflitos e os desprezados. Apesar desse magnífico exemplo, com muita frequência e facilidade, vemo-nos buscando as honras dos homens em vez de servir ao Senhor com todo o nosso poder, mente e força. Irmãos, quando nos apresentarmos perante o Senhor para ser julgados, será que Ele levará em conta os cargos que tivemos no mundo ou mesmo na igreja? Acham que algum título que tenhamos tido, exceto o de marido, pai ou portador do sacerdócio, terá alguma importância para ele? Acham que ele se importará com nossa agenda lotada ou com o número de reuniões importantes das quais participamos? Acham que nosso sucesso em preencher nossos dias com compromissos servirá de desculpa para nosso fracasso em passar um tempo com nossa esposa e nossa família? O modo de julgar do Senhor difere muito do nosso. Ele fica satisfeito com o servo nobre e não com o nobre egoísta. Quem for humilde nesta vida terá uma coroa de glória no mundo futuro. O próprio Jesus ensinou essa doutrina quando contou a história do homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e tinha uma vida suntuosa, enquanto que o mendigo Lázaro ansiava apenas por se alimentar com as migalhas da mesa do homem rico. Depois desta vida, Lázaro apareceu em glória ao lado de Abraão, ao passo que o homem rico foi lançado ao inferno, de onde ergueu os olhos em tormento. Comemoramos este ano o bicentenário do nascimento de John Rowe Moyle. John foi um converso da igreja que deixou sua casa na Inglaterra e viajou para o Vale do Lago Salgado, integrando uma companhia de carrinhos de mão. Ele construiu uma casa para a família numa pequena vila, num vale distante de Salt Lake City. John era exímio cortador de pedras e, devido a essa habilidade, foi convidado a trabalhar no templo de Salt Lake. Todas as segundas-feiras, John saía de sua casa às 2 da madrugada e caminhava 6 horas para chegar ao seu posto no horário. Na sexta-feira, ele saía do trabalho às 5 da tarde e caminhava quase até meia-noite para chegar à sua casa. Fez isso ano após ano. Certo dia, enquanto realizava suas tarefas domésticas, uma vaca deu-lhe um coice na perna, resultando numa fratura exposta. Como os recursos médicos eram limitados, a única opção de tratamento seria amputar-lhe a perna. Então, a família e os amigos de John amarraram-no a uma porta e, com um serrote, cortaram-lhe a perna poucos centímetros abaixo do joelho. Apesar da cirurgia mal feita,
a perna começou a sarar. Assim que John conseguiu sentar-se na cama, começou a entalhar uma perna de madeira com uma articulação muito engenhosa que serviu de calcanhar para um pé artificial. Era-lhe extremamente doloroso caminhar com aquela prótese, mas John não desistiu, aumentando gradualmente sua resistência até conseguir fazer a jornada de 35 quilômetros até o templo de Salt Lake, todas as semanas, onde prosseguiu seu trabalho. Foi ele que esculpiu as palavras "Santidade ao Senhor", que hoje são um marco de ouro para todos os que visitam o templo de Salt Lake. John não fez isso para merecer o louvor dos homens. Tampouco se eximiu do dever, mesmo que tivesse todo motivo para fazê-lo. Ele sabia o que o Senhor esperava dele. Anos depois, o neto de John, Henry D. Moyle, foi chamado como membro do Quórum dos 12 e veio a servir na primeira presidência da igreja. O serviço do presidente Moyle nesses chamados foi honroso, mas o serviço prestado por seu avô John, embora menos conhecido, agradou igualmente ao Senhor. O caráter de John, seu legado de sacrifício, é um símbolo de fidelidade e um estandarte do cumprimento do dever para sua família e para a igreja. John Rowe Moyle compreendia o significado de erguer o lugar em que você está. O reconhecimento individual raramente expressa o valor de nosso serviço. Não sabemos o nome, por exemplo, de nenhum dos 2.000 filhos de Lamã. Como indivíduos, eles foram anônimos. Como grupo, porém, serão sempre lembrados pela honestidade, coragem e disposição para servir. Juntos, eles realizaram o que nenhum deles poderia fazer sozinho. Essa é uma lição para nós, irmãos do sacerdócio. Quando nos juntamos e erguemos o lugar em que estamos, quando nos importamos mais com a glória do reino de Deus do que com nosso próprio prestígio ou prazer, realizamos muito mais. Todo chamado é uma oportunidade para servir e crescer. Nenhum chamado está abaixo de nossa capacidade. Todo chamado proporciona uma oportunidade de servir e crescer. O Senhor organizou a igreja de modo a oferecer a cada membro uma oportunidade de servir que, por sua vez, proporcionará crescimento espiritual pessoal. Seja qual for o chamado que tiverem, peço que o vejam como uma oportunidade, não apenas de fortalecerem e abençoarem as pessoas, mas também de se tornarem o que o Pai Celestial espera que se tornem. Quando viajo pelas estacas de Sião para reorganizar uma presidência de estaca, fico às vezes surpreso quando, durante a entrevista, um irmão me diz que recebeu a inspiração de que estaria na nova presidência de estaca. Quando ouvi isso pela primeira vez, não soube bem como reagir. Levou algum tempo até que o Santo Espírito me desse entendimento. Creio que o Senhor tem um chamado específico para cada homem. Às vezes, Ele concede inspiração, dizendo-nos que somos dignos de receber determinado chamado. É uma bênção espiritual, uma terna misericórdia de Deus. Mas, às vezes, não ouvimos o restante do que o Senhor tem para nos dizer. Talvez o que Ele tem a dizer seja: embora você seja digno de servir nesse cargo, não é o chamado que tenho para você. É meu desejo que, em vez disso, você faça a sua parte no lugar em que está. Deus sabe o que é melhor para nós.
uma tarefa que só você pode realizar. Todo portador do sacerdócio está em uma situação especial e tem uma tarefa importante que só ele pode realizar. Todos ouvimos as histórias de como o presidente Monson visita e abençoa pessoas idosas e enfermas, sempre atendendo às suas necessidades, levando-lhes ânimo, consolo e amor. O presidente Monson tem um jeito natural de fazer as pessoas sentirem-se bem. Não seria maravilhoso se o presidente Monson pudesse visitar e cuidar de todas as famílias da igreja? Seria, mas evidentemente ele não pode e nem deve fazê-lo. O Senhor não pediu que ele fizesse isso. O Senhor pediu a nós, os mestres familiares, que amemos as famílias sobre nossa responsabilidade e zelemos por elas. O Senhor não pediu que o presidente Monson organizasse e dirigisse nossa reunião de noite familiar. Ele quer que nós, pais, façamos isso. Vocês podem sentir que há outros mais capazes ou mais experientes que poderiam cumprir seu chamado e responsabilidades melhor do que vocês. Mas o Senhor deu-lhes essas responsabilidades por um motivo. Há pessoas e corações que só vocês conseguem tocar e influenciar. Talvez ninguém mais possa fazê-lo da mesma forma que vocês. Nosso Pai Celestial pede que o representemos no nobre trabalho de estender a mão e abençoar a vida de seus filhos. Ele nos pede que permaneçamos firmes com o poder do sacerdócio em nosso coração e em nossa alma, esforçando-nos ao máximo no chamado que temos neste momento. Irmãos, por mais fortes que sejam, vocês não podem nem devem erguer o piano sozinhos. Da mesma forma, nenhum de nós pode nem deve levar a obra do Senhor sozinho. Mas se ficarmos bem unidos, cada um no lugar indicado pelo Senhor, e erguermos a parte que nos cabe, nada impedirá a obra divina de ir avante. Irmãos, vamos parar de aspirar a cargos importantes e de recusar-nos a servir. Que nos lembremos sempre da profunda lição de que somos representantes do Senhor Jesus Cristo, sustentados pelo Santo Espírito de Deus, fiéis e leais até o fim, todos inteiramente devotados à causa de Sião e comprometidos por convênio a juntar-nos e a erguer o lugar em que estamos. Oro por isso e deixo com vocês meu amor e minha bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. My dear brethren, meus queridos irmãos, hoje desejo incentivar os portadores do sacerdócio que às vezes se sentem assoberbados com suas responsabilidades. Esse é um desafio do qual já falei antes. Volto ao tema porque ele é muito frequente na vida daqueles a quem amo e sirvo. A maioria de vocês já percebeu que seus deveres no sacerdócio exigem tanto que se perguntam se conseguirão desempenhá-los. Pode ter acontecido isso quando foram chamados a falar em uma conferência de estaca diante de centenas de pessoas. Para um recém-converso, pode ter sido o convite de fazer uma oração em público ou dar uma aula pela primeira vez. Para alguns, pode ter sido a tentativa de aprender outro idioma em um centro de treinamento missionário. Se isso não tiver sido um desafio para você, sem dúvida o foi quando seu presidente de missão o desafiou, nas ruas de uma cidade estranha, a falar com cada pessoa que encontrasse e a dar testemunho do Salvador e da restauração do Evangelho. Talvez você tenha pensado na época, quando terminar minha missão, será mais fácil ser um fiel portador do sacerdócio. Alguns anos depois, contudo, você estava dormindo ainda menos à noite, enquanto tentava sustentar a esposa e o bebê, procurando ser amável e amoroso, lutando para terminar os estudos, esforçando-se para atender aos membros do seu quórum de eldres e talvez até ajudando-os a fazer a mudança e ainda tentando encontrar tempo para servir a seus ancestrais no templo. Talvez você tenha procurado manter o sorriso ao pensar, quando eu ficar mais velho, ser um fiel portador do sacerdócio não vai exigir tanto.
vai ser mais fácil. Vocês que já caminharam nessa estrada estão sorrindo, porque sabem algo extraordinário sobre o serviço no sacerdócio. É o seguinte: quanto mais fielmente você serve, mais o Senhor requer de você. Seu sorriso é de felicidade, porque você sabe que ele aumenta a nossa capacidade de carregar fardos mais pesados. A parte difícil disso, no entanto, é que para ele lhe dar essa capacidade extra, você deve servir e ter fé até o seu limite mais extremo. É como fazer musculação. É preciso castigar os músculos para esculpi-los. Exercitamos os músculos até o ponto de exaustão. Depois eles se recompõem e desenvolvem maior força. Maior força espiritual é um dom de Deus, que Ele pode conceder quando servimos com o máximo de nossa capacidade. Por meio do poder da expiação de Jesus Cristo, a nossa natureza pode mudar. Assim, nossa capacidade de levar cargas pode aumentar mais do que o suficiente para compensar o aumento de serviço que nos será dado. Isso me ajuda a entender o que ocorre quando vejo alguém que faz o serviço no sacerdócio como se fosse fácil. Sei então que esses homens já passaram por provas difíceis ou que essas provas ainda virão. Assim, em vez de invejá-los, fico pronto a ajudá-los quando as coisas ficarem difíceis, porque ficarão. A prova de nossos limites no serviço do sacerdócio é necessária no plano de Deus para qualificar seus filhos a viver com Ele e de novo para sempre. O Pai Celestial ama seus filhos. Ele ofereceu-nos a vida eterna, que é viver com Ele de novo em família e em glória para sempre. Para qualificar-nos para receber esse dom, Ele nos deu um corpo mortal, a oportunidade de ser tentados a pecar e uma forma de ser limpos dos pecados e de ser erguidos na ressurreição. Ele nos deu seu amado Filho Jeová como nosso Salvador para tornar isso possível. O Salvador nasceu na vida mortal, foi tentado, mas nunca pecou, e depois no Getsemane e no Gólgota, pagou o preço de nossos pecados para podermos ficar limpos. Essa purificação só pode vir àqueles que tiverem fé suficiente em Jesus Cristo para se arrepender do pecado, ser limpos por meio do batismo e para fazer e cumprir convênios de obedecer a todos os seus mandamentos. E era necessário haver um feroz inimigo de nossa alma, Lúcifer, que com suas legiões tenta incansavelmente capturar cada filho de Deus para impedi-los de obter a alegria da vida eterna. Em sua bondade e grande confiança, o Pai Celestial e o Salvador permitiram que poucos escolhidos entre seus filhos na terra possuíssem o sacerdócio. Temos a autoridade e o poder de agir em nome de Deus para oferecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e suas ordenanças a tantos filhos do Pai Celestial quantos for possível. Vocês podem, assim, perceber a magnitude da confiança que Deus depositou em nós, e podem perceber a suprema importância disso e a oposição que enfrentamos. Não é de surpreender que nos sintamos às vezes quase assoberbados. Quando você pensa, não sei se vou conseguir fazer isso, evidencia que começam a compreender o que significa ser portador do sacerdócio de Deus. O fato é que você não consegue fazê-lo sozinho. A responsabilidade é difícil e importante demais para a sua e para a minha capacidade mortal. O reconhecimento disso é o alicerce de um grande serviço no sacerdócio. Quando esses sentimentos de inadequação nos invadem, essa é a hora de nos lembrarmos do Salvador. Ele nos assegura que não faremos essa obra sozinho. Há escrituras para serem destacadas e lembradas nos momentos em que questionarem a própria capacidade. Por exemplo, o presidente Thomas S. Monson, a abençoar-me 6 meses atrás, lembrou-me das promessas do Salvador para que eu permaneça intrépido em meu chamado quando parecia ser difícil demais. Essa promessa que o Salvador fez a seu pequeno grupo de portadores do sacerdócio desta dispensação veio à mente do profeta ao colocar as mãos sobre a minha cabeça. E quem vos receber, lá estarei também, pois irei adiante de vós. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Essa promessa lembrada e citada pelo presidente Monson foi cumprida em mim. A confiança substituiu a dúvida. O Espírito veio, os médicos foram inspirados, minha vida foi preservada e fui amparado.
Devido àquela bênção do presidente Monson, sempre me será fácil lembrar o Salvador e confiar em sua promessa de que Ele irá diante de nós e ao nosso lado em seu serviço. Sei que a promessa de anjos para nos amparar é real. Talvez vocês se lembrem da certeza que Eliseu passou a seu amedrontado servo. Devemos ter essa certeza quando nos sentimos quase assoberbados em nosso serviço. Eliseu enfrentou uma oposição terrível e real. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: "Ai, meu senhor, que faremos?" E ele disse: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." E orou Eliseu e disse: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Da mesma forma, existem mais do que vocês se opõem. Alguns dos que estão com vocês são invisíveis aos olhos mortais. O Senhor os sustentará, e por vezes para isso chamará outros para apoiá-los. É por isso que temos quórums. É por isso que os líderes dos quórums os olham no rosto e nos olhos nas reuniões do quórum. É por isso que ser bispo é mais do que presidir o quórum de sacerdotes. Ele observa o rosto dos sacerdotes. Vocês devem ter um bispo assim, ou um presidente de quórum de elders assim, ou mesmo um presidente de missão. Ele virá em seu auxílio e chamará alguém para apoiá-lo. Pode ser algo como chamar o companheiro certo para servir com você em uma necessidade especial. Isso sugere pelo menos duas coisas. Uma é reconhecer aqueles que o Senhor envia em nosso auxílio e agradecer por eles. A outra é enxergar em cada designação a oportunidade de fortalecer outros. Um presidente de missão me contou sobre um missionário que ele designou para ser companheiro de 12 ou 13 outros. Ele me disse: cada um desses companheiros estava pronto para voltar para casa, porém não perdemos nenhum deles. Quando mencionei esse fato mais tarde ao companheiro que havia salvado tantos que estavam a ponto de não aguentar mais, a reação dele me surpreendeu e que foi uma lição. Acho que essa história não é verdadeira. Nunca tive um companheiro que estivesse a ponto de fracassar. Vi que o presidente da missão tinha sido inspirado a enviar o anjo certo todas as vezes. Em nosso serviço, podemos contar que no momento certo receberemos a ajuda de alguém, verá e a força que temos e nos animará. E podemos esperar o momento em que seremos aquele que é enviado pelo Senhor para incentivar outros. Por experiência própria, posso dizer-lhes algo sobre como ajudar. Se você for escolhido, pouco antes de eu ser chamado para o Quórum dos 12, recebi um telefonema do presidente Fausto, conselheiro na primeira presidência. Ele me convidou a ir a seu escritório. Fui, mas estava preocupado em entender por que ele gastaria tempo em ver-me. Depois de algumas amenidades, ele me olhou e disse: "Já aconteceu?" Diante da minha surpresa, ele continuou: "Tenho observado você nas reuniões. Parece-me que você sente que seu chamado está além da sua capacidade e que não está preparado para ele." Respondi que a dúvida me assaltara como se eu estivesse sem saída. Esperava que ele fosse me tranquilizar. Disse-lhe sentir grato por ele se preocupar com minhas dúvidas e pedi sua ajuda. Porém, sua resposta bondosa e firme me surpreendeu. Ele disse: "Não peça a mim, dirija-se a ele." E apontou para o céu. Agora, anos depois, uso aquele mesmo escritório. Quando entro lá, olho para cima e me lembro dele e de como me ensinou, pelo exemplo, a ajudar alguém que se sente assoberbado no serviço do Senhor. Descubro uma maneira de mandá-los com confiança até Mestre. Se eles seguirem seu conselho, obterão a força necessária até de sobra. Continuamente em sua vida, o Senhor tem lhe proporcionado as experiências que aumentam a força, a coragem e a determinação. Ele sabia o quanto essas coisas lhe seriam necessárias ao servi-lo.
Parte disso talvez tenha vindo, como no meu caso, quando você, reunido com outros portadores do sacerdócio, proferiu estas palavras. Portanto, a vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Quando se comprometeu com esse alto padrão e o atingiu, o Senhor estava aumentando a sua confiança e força, que estariam à disposição quando você precisasse, sempre que esse chamado a servir em uma causa acima de seus interesses pessoais. Talvez você tenha se sentido como eu, em um novo uniforme azul da Força Aérea, em um belo dia de primavera sobre um belo gramado. Eu estava prestando o juramento de defender meu país. Não estávamos em guerra, mas eu estava indo para um serviço que iria exigir tudo que eu pudesse dar, talvez, à vida. Ergui o braço direito junto com os demais para jurar que defenderia meu país com verdadeira fidelidade e lealdade e que tomaria essa obrigação livremente, sem reservas ou propósito de negá-la, e que de boa fé desempenharia meu dever na função que agora recebia com a ajuda de Deus. Não tenho dúvida de que o poder de cumprir aquele juramento que cumpri tinha sido forjado em mim na época em que eu era diácono. Em meus primeiros tempos no sacerdócio, assisti várias vezes ao que na época era chamado de despedida missionária. Hoje são tantos os jovens dignos de receber o chamado de servir que só os deixamos fazer um breve discurso na reunião sacramental antes de partir. Mas naquela época, uma reunião inteira concentrava-se no missionário que partia. Sempre havia algumas seleções musicais. Ainda sinto o que senti quando um quarteto de ex-missionário cantava: "Aonde mandares irei, Senhor." E as palavras continuavam com a promessa: "O que ordenares direi ao Senhor." E finalmente, tal como mandares serei. Meu coração vibrava naquela época como faz agora, com a convicção de que a promessa era verdadeira para mim, para nós, em todo o serviço no sacerdócio. Encontraremos alegria em ir aonde quer que o Senhor queira nos mandar. Receberemos a revelação necessária para dizer suas palavras e convidar os filhos do Pai Celestial a mudar, pela expiação, tornando-se dignos de voltar ao lar e viver com Ele. E senti naquela época, como sinto agora, que o serviço fiel que prestarmos permitiria que Ele modificasse nosso coração, para nos preparar para estar em sua companhia e servi-lo para sempre. Presto meu testemunho de que se dermos nosso melhor a serviço do sacerdócio, o Senhor nos dará toda a coragem necessária, toda a certeza de que Ele vai conosco e de que anjos nos sustentarão. Testifico-lhes que fomos chamados por Deus. Essa é sua verdadeira igreja e seu sacerdócio eterno. Sou testemunha de que presidente Thomas S. Monson detém todas as chaves do sacerdócio neste mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês testificaram hoje a força de 2 conselheiros da primeira presidência. Eu, em frente de vocês, declaro que a primeira presidência está unida como em sob a direção do Senhor Jesus Cristo. Lembramos a todos que o programa do Coro do Tabernáculo será amanhã às 12h30 às 13 horas, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo terá início logo em seguida. Agradecemos ao Coro do Sacerdócio do Centro de Treinamento Missionários de Provo pela linda música que nos ofereceu esta noite e aos oradores por suas mensagens inspiradoras. Quero agradecer especialmente ao Coro dos Missionários. Teve uma experiência que talvez eles queiram saber, e talvez vocês também. Uma vez tive um telefonema do diretor do Centro de Treinamento Missionário dizendo: "Presidente Monson, tem um missionário que está indo de volta para casa. Nada que eu possa fazer vai impedi-lo que ele volte." Eu disse: "Bem, isso não é muito singular, isso já aconteceu antes, qual é o problema?" Ele disse que ele foi chamado para uma missão de fala espanhola
E ele tem absoluta certeza que não vai conseguir aprender espanhol. Eu disse, eu tenho uma sugestão para você. Amanhã de manhã, faça com que ele vá à classe dos que estão aprendendo japonês. Então, depois ele deve falar com você ao meio-dia. No dia seguinte, ele me ligou às 10 horas. Ele disse, o jovem, ele já está pronto, que ele tem a absoluta certeza que ele vai aprender a falar espanhol. Sempre onde há uma vontade, há uma maneira. Eu acho que já mencionei, acho que vou repetir, que após as minhas palavras, o coro será, a reunião será encerrada com o coro cantando Povos da Terra, vinde escutai, e a oração de encerramento será oferecida pelo Elder Edward dos 70. Agora será o meu privilégio falar. Vocês são realmente o sacerdócio real reunidos nessa noite. Pode ser que essa seja a maior reunião de portadores do sacerdócio. Seu desejo, a sua devoção aos chamados sagrados é inspiradora. Seu desejo de aprender o dever é bastante evidente. A pureza de sua alma traz o céu mais perto de sua vida e de sua família. Muitas regiões do mundo passam por dificuldades financeiras. Há companhias falindo, empregos sendo perdidos e investimentos em perigo. Precisamos nos certificar de que aqueles por quem somos responsáveis não fiquem famintos, desnudos ou desabrigados. Quando o sacerdócio desta igreja trabalha em conjunto, como se fossem um, para solucionar esses problemas, ocorrem coisas quase milagrosas. Recomendamos a todos os santos dos últimos dias que sejam prudentes em seu planejamento e modestos em seu estilo de vida e evitem dívidas excessivas ou desnecessárias. Os assuntos financeiros da igreja são administrados dessa forma, porque estamos cientes de que seu dízimo e suas outras contribuições não vêm sem sacrifício e são sagrados. Façamos de nosso lar um santuário de retidão, uma casa de oração, um lugar cheio de amor, para que possamos merecer as bênçãos que só o Pai Celestial pode nos dar. Precisamos sua orientação em nossa vida diária. Nesta imensa congregação está o poder do sacerdócio e a capacidade de estender a mão e compartilhar o glorioso Evangelho com outras pessoas. Temos mãos para tirar pessoas da complacência e da inatividade. Temos a coragem de servir com fidelidade em nossos chamados do sacerdócio e assim inspirar outros a subir para um nível mais elevado e evitar os pântanos do pecado que ameaçam engolir a tantos. O valor das almas é realmente grande à vista de Deus. Armados com esse conhecimento, temos o precioso privilégio de fazer algo de bom na vida de outras pessoas. As palavras de Ezequiel bem poderiam referir-se a todos nós que seguimos o Salvador nesta obra sagrada. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Como podemos merecer essa promessa? O que nos qualificará para recebermos essa bênção? Há uma fórmula para ser seguida? Gostaria de sugerir 3 coisas
para sua consideração. Elas se aplicam tanto ao diácono quanto ao sumo sacerdote. Estão ao nosso alcance. Um bondoso Pai Celestial vai ajudar-nos em nossa jornada. Primeiro, aprender o que devemos aprender. Segundo, fazer o que devemos fazer. E terceiro, ser o que devemos ser. Vamos discutir esses objetivos para que nos tornemos servos úteis à vista de nosso Senhor. Primeiro, aprender o que devemos aprender. O apóstolo Paulo deu um senso de urgência à nossa tarefa de aprender. Ele disse aos Filipenses: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aos Hebreus ele pediu: deixemos o pecado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o exemplo de Jesus, autor e consumador da nossa fé. O presidente Stephen L. Richards, que serviu por muitos anos no Quórum dos 12 Apóstolos e depois na primeira presidência, falou muitas vezes aos portadores do sacerdócio e salientou sua filosofia a respeito desse poder. Ele declarou: o sacerdócio, de modo geral, é definido simplesmente como o poder de Deus delegado ao homem. Essa definição, a meu ver, está correta. E ele continuou: mas para fins práticos, gosto de definir o sacerdócio em termos de serviço, e frequentemente o chamo de o plano perfeito de serviço. Faço isso porque me parece que é somente pela utilização do poder divino conferido aos homens que eles podem ter a esperança de compreender a importância e vitalidade dessa investidura. É um instrumento de serviço, e o homem que deixa de usá-lo pode perdê-lo, porque foi-nos dito claramente por revelação que aquele que o negligenciar não será considerado digno de permanecer. O presidente Harold B. Lee, 11º presidente da Igreja e um dos grandes professores da Igreja, deu este conselho de fácil compreensão. Ele disse: sabe, quando alguém se torna portador do sacerdócio, torna-se também um agente do Senhor. Deve pensar em seu chamado como se estivesse a serviço do Senhor. Alguns de vocês podem ser tímidos por natureza ou considerar-se inadequados para aceitar um chamado. Lembrem-se de que essa obra não é apenas sua ou minha, é a obra do Senhor. E quando estamos a serviço do Senhor, temos o direito de receber sua ajuda. Lembrem-se de que o Senhor adapta a pessoa para que ela seja capaz de carregar o fardo que lhe foi colocado nas costas. Embora uma sala de aula formal possa às vezes parecer intimidadora, algumas das aulas mais eficazes que acontecem fora da capela ou da sala de aula. Lembro-me bem de que esta época do ano, há alguns anos, um grupo de portadores do sacerdócio arônico ansiava por uma atividade ao ar livre em que seria comemorada a restauração do sacerdócio arônico. Um ônibus cheio de rapazes de nossa estaca viajou quase 145 quilômetros para o norte até o cemitério Clarkston, onde vimos o túmulo de Martin Harris, uma das 3 testemunhas do livro de Mormon. Enquanto rodeávamos a bela lápide de granito que assinalava a sua sepultura, um sumo conselheiro nos contou sobre a vida de Martin Harris, leu o testemunho dele no livro de Mormon e prestou o seu próprio testemunho da verdade. Os rapazes ouviram com muita atenção, tocaram a lápide de granito e ponderaram as palavras que ouviram
e os sentimentos que tiveram. Almoçamos em um parque em Logan. O grupo de rapazes deitou-se no gramado do templo de Logan e ficou ali admirando suas altas torres. Com frequência, belas nuvens brancas passavam rapidamente por trás das torres, impulsionadas por uma suave brisa. Foi-nos ensinado o propósito dos templos. Convênios e promessas se tornaram mais do que simples palavras. O desejo de ser digno de entrar no templo se fixou no coração daqueles jovens. O céu estava bem próximo. Aprendemos sem dúvida o que precisávamos aprender. Número 2, fazer o que devemos fazer. Em uma revelação sobre o sacerdócio dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, registrado como seção 107 de Doutrina e Convênios, aprender passa a fazer. Quando lemos, portanto, agora todo homem aprenda seu dever e agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. Todo portador do sacerdócio que está assistindo a esta sessão tem um chamado para servir, colocando todo o seu empenho no trabalho que lhe foi designado. Nenhuma designação é insignificante no trabalho do Senhor, porque todas têm consequências eternas. O presidente John Taylor nos alertou: se não magnificarem seus chamados, Deus os considerará responsáveis por aqueles que poderiam ter sido salvos se vocês tivessem feito o seu dever. E quem pode se dar ao luxo de ser responsável pelo atraso da vida eterna de uma alma humana? Se grande alegria é a recompensa por salvarmos uma alma, então quão terrível deve ser o remorso daqueles cujos tímidos esforços permitiram que um filho de Deus ficasse sem ser alertado ou auxiliado, de modo que tivesse de esperar até que um servo de Deus digno de confiança aparecesse. Este antigo provérbio sempre é verdadeiro: faça o seu dever, é o melhor a fazer, e deixe o restante para o Senhor. A maioria do serviço prestado pelos portadores do sacerdócio é realizado de modo sereno, sem alarde. Um sorriso cordial, um caloroso aperto de mão, um sincero testemunho da verdade pode literalmente elevar uma vida, mudar a natureza humana e salvar almas preciosas. Um exemplo desse serviço foi a experiência missionária de Julius e Dorothy Fusek, que foram chamados para cumprir uma missão de 2 anos na Polônia. O irmão Fusek havia nascido na Polônia. Ele falava o idioma, ele amava o povo. A irmã Fusek era inglesa e conhecia muito pouco sobre a Polônia e seu povo. Mas confiando no Senhor, eles partiram para a sua designação. As condições de moradia eram precárias. O trabalho era solitário. A tarefa imensa. Ainda não havia sido estabelecida uma missão na Polônia naquela época. O encargo dado ao casal Fusek era o de preparar o caminho para que uma missão fosse estabelecida, de modo que outros missionários fossem chamados para ensinar as pessoas, os conversos fossem batizados e se estabelecessem ramos e se construíssem capelas. O irmão e a irmã Fusek se desesperaram por causa da enormidade de sua tarefa? Nem por um instante sequer. Eles sabiam que seu chamado tinha vindo de Deus. Oraram pedindo sua ajuda divina e dedicaram-se de todo o coração ao trabalho. Ficaram na Polônia, não apenas por 2 anos, mas por 5. Todos os objetivos citados foram cumpridos. Os elders Russell M. Nelson, Hans B. Ringer e eu, acompanhados pelo elder Fusek, reunimos-nos com o ministro Adam Wopatek, do governo polonês, e o ouvimos dizer: sua igreja é bem-vinda aqui. Vocês podem construir seus edifícios e podem enviar seus missionários. São bem-vindos na Polônia.
palavras vindas do céu. Este homem, dizendo para o irmão Fusek, serviu bem a sua igreja. Podem ser gratos por seu exemplo e por seu trabalho. Como o casal Fusek, façamos o que devemos fazer na obra do Senhor. Depois, poderemos, como Julius e Dorothy Fusek, repetir o que está escrito em Salmos. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guardião de Israel. Terceiro, ser o que devemos ser. Paulo aconselhou o seguinte a seu querido amigo e companheiro Timóteo: ser o exemplo dos fiéis. Na palavra, nas conversas, no trato, em espírito, em fé, em pureza. Peço que todos nós oremos por nossos encargos e busquemos auxílio divino para que sejamos bem-sucedidos no cumprimento daquilo que fomos chamados a fazer. Alguém me disse que o reconhecimento de um poder superior ao do próprio homem de modo algum o rebaixa. Ele precisa buscar, acreditar, orar e esperar que encontrará. Nenhum esforço sincero e fervoroso ficará sem resposta. Essa é a própria constituição da filosofia da fé. A providência divina vai auxiliar aqueles que a buscarem com humildade. No livro de Mórmon, lemos um conselho que diz tudo. O Senhor diz: portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. E que tipo de homem era ele? Que exemplo ele deixou em seu serviço? Em João, capítulo 10, lemos: sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Disse o Senhor: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, que possamos aprender o que devemos aprender. Façamos o que devemos fazer e sejamos o que devemos ser. Ao fazer isso, as bênçãos do céu virão. Saberemos que não estamos sozinhos. Aquele que percebe um pássaro que cai vai reconhecer-nos na sua própria maneira. Há vários anos, recebi uma carta de um amigo de longa data. Ele prestou seu testemunho naquela carta. Gostaria de compartilhar com vocês hoje, pois exemplifica a força do sacerdócio em alguém que aprendeu o que deveria aprender, fez o que deveria fazer e sempre procurou ser o que deveria ser. Lerei alguns trechos da carta de meu amigo Theron W. Burrup, que faleceu há 3 anos, aos 90 anos de idade. Aos 8 anos, quando fui batizado, disse ele, recebi o Espírito Santo. Fiquei muito impressionado com a necessidade de ser bom e a capacidade de ter a companhia do Espírito Santo para ajudar-me por toda a vida. Foi-me dito que o Espírito Santo só andava em boa companhia e que se o mal entrasse em nossa vida, ele se afastaria. Sem saber quando eu precisaria de sua inspiração e orientação, procurei viver de modo a nunca perder esse dom. Em certa ocasião, ele disse,
Isso salvou a minha vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, fui engenheiro artilheiro de um bombardeiro B-24, voando sobre o sul do Pacífico. Certo dia foi feito um anúncio de que o mais longo voo de bombardeio já realizado seria efetuado para tentar destruir uma refinaria de petróleo. O Espírito me sussurrou que eu seria designado àquele voo e que não voltaria. Na época, eu era presidente do grupo de membros da igreja. O combate estava acirrado quando sobrevoamos Bornéu. Nosso avião foi atacado e atingido por outros aviões e logo pegou fogo. E o piloto nos ordenou que nós preparássemos para saltar. Fui o último a pular. Fomos alvejados por pilotos inimigos quando descíamos de paraquedas. Tive dificuldade para inflar meu bote salva-vidas. Depois de emergir e submergir várias vezes, comecei a me afogar e desmaiei. Recobrei momentaneamente a consciência e gritei: Deus, salva-me! Novamente tentei inflar o bote salva-vidas e consegui. Com ar suficiente apenas para manter-me flutuando, subi no bote e deitei-me nele, exausto demais para me mover. Durante 3 dias flutuei em território inimigo, em meio a vários navios e com vários aviões nos sobrevoando. Como foi que não viram? Um grupo de botes amarelos no Mar Azul é um mistério para mim. Houve uma tempestade e ondas de 10 metros quase destruíram nossos botes. Passamos 3 dias sem comida e sem água. Os outros pediram-me que eu orasse. Respondi que já havia orado e realmente seríamos socorridos. Naquela noite vimos um submarino que achávamos ter vindo resgatar-nos, mas ele passou por nós. Na manhã seguinte aconteceu o mesmo. Sabíamos que aquele seria o último dia em que ele estaria na área. Então ouvi o sussurro do Espírito Santo: Você tem o sacerdócio. Ordene ao submarino que apanhe vocês. Eu orei em silêncio. Em nome de Jesus Cristo e pelo poder do sacerdócio, volte e nos apanhe. Em poucos minutos, eles estavam ao nosso lado. Quando estávamos no convés, o capitão disse: Não sei como os encontramos, porque nós não estávamos procurando por vocês. Mas eu sabia. Deixo com vocês meu testemunho de que esta obra na qual estamos engajados é verdadeira. O Senhor está no leme. E que possamos sempre o seguir. É a minha sincera oração que eu peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hear heaven's voice through every land, that all may rejoice.
Nosso sagrado Pai Celestial, nós te agradecemos por termos sido escolhidos para te servir, para levar o Evangelho a todos. Nós te agradecemos que o Senhor tem confiado em nós a oportunidade e as bênçãos do Evangelho. E nós te pedimos perdão por nossas falhas e por nossas imperfeições. E colocamos nossa confiança em Ti para que possamos estar à altura de nosso chamado. Nós te pedimos que nos abençoe para que possamos aprender o que temos que aprender, que façamos o que temos que fazer e que sejamos o que temos que ser. Abençoe-nos em nossos ensinamentos, Pai, que possamos honrar nossas mães e nossas esposas, que possamos honrar nosso sacerdócio e nossas responsabilidades no sacerdócio e todas as outras responsabilidades que o Senhor e as ordenanças do sacerdócio que o Senhor tem colocado em nós. Nos abençoe para que possamos ser um exército real, que possamos enfrentar os desafios e que possamos ser firmes, possamos estar no lugar firme, que possamos estar à altura e ajudar os fracos e ser tudo aquilo que temos que ser. É isso que nós te pedimos e oramos, te agradecendo. Te agradecemos, Pai, por confiar o sacerdócio que está conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém.